Oi, meu povo, começamos mais um ExudaCast. Eu tô falando contigo aí que tá do outro lado, mas presta atenção aqui. Você caiu de paraquedas ou veio agora no ExudaCast? Se é a tua primeira chegada, fica tranquilo porque você vai ter entretenimento e conteúdo ao mesmo tempo. E não perde tempo, porque você tem cortes no YouTube, você tem cortes nas redes sociais e tudo isso pesquisando o ExudaCast. Então, já se inscreve, já curte, compartilha bastante, porque esse episódio só tá começando. Então, vê aí, tá aqui embaixo. @ExudaCast lá no Instagram, onde você vai ter cronograma da semana, quem vai estar com a gente, alguns cortes e as nossas parcerias. Ah, Gabriel, mas eu não gosto muito de ficar vendo rede social ou não tenho tempo para assistir 2 horas de ExudaCast, 1 hora de ExudaCast. Você pode ir no Spotify. Vai lá no Spotify, @ExudaCast, e você vai ter administração, ciências de dados, vai ter psicologia, arquitetura, sala, tudo que a Exuda tem. Até agora a gente está fazendo também para o pessoal da pós-graduação. Então, até voltado para pós-graduação, teve até um de logística e supply chain, muito massa, tá? Então, você que está querendo conhecer um pouco da faculdade Exuda, o ExudaCast é esse primeiro caminho. Beleza? Joga na geral, porque tô com a dupla aqui que já vieram no ExudaCast, mas eu quero muito que eles falem um pouco da carreira deles, porque a gente vai falar de ecossistemas de negócio, mas antes de falar, a gente precisa credibilizar a fala deles. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Está comigo aqui o Carlos Martins e também o nosso professor Paulo Ney. Tudo certinho com vocês, meu povo? Tudo ótimo, Graças Gabriel. A Deus, tudo bem. Show de bola. Posso começar com o Paulo Ney, Carlos? À vontade. À vontade. Professor Paulo, o senhor que já é assim, um dos professores da Exuda que muito se fala, a galera fala bem, fala bastante. Então, conta pra gente por que essa área acadêmica veio pro Paulo. O Paulinho lá atrás. Paulinho. Tal. O que é que ele viu pra chegar nessa área acadêmica ou foi um acaso da vida? Foi um acaso, Gabriel. Paulinho trabalhava na área bancária, grandes corporações, seguiu a carreira de gestão e em um determinado momento da vida o mosquito da educação me picou e aí eu fiquei, vamos dizer assim, apaixonado pela educação. E lá em 2004 eu comecei, então já tenho uns 21 anos. 21. De docência. Já é maior de idade, né? Já tem maior idade. Até nos Estados Unidos é maior de idade. Bom demais. Mas foi basicamente isso. Foi um acaso. Eu experimentei e deu certo. E aí eu comecei a docência, fui deixando a área corporativa e fiquei só. Hoje eu não trabalho, eu sou só professor. Não, que é isso? Pô, joga na geral. Como é que não só trabalho? Um dos trabalhos mais importantes que a gente tem é a questão dos professores. E, Carlos, você já veio no outro ExudaCast, até hoje eu falo a palavra promptar com o pessoal, porque a gente vive de prompt hoje. E eu queria saber um pouquinho lá atrás. Eu fiz essa pergunta no nosso ExudaCast, mas se a galera não ouviu, ouve novamente hoje. O Carlinho, lá. O Carlinho, quem não conhece, né? Não é Carlinhos, isso. Não é o Carlinhos. É o Carlinho. O Carlinho lá atrás. O que foi que fez ele chegar nessa parte acadêmica ou foi uma queda de paraquedas igual ao professor Paulo? No meu caso, Gabriel, eu sempre gostei de sala de aula. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de aprender. E eu vi uma oportunidade que aparecia não só por uma rentabilidade, uma questão financeira, mas por uma questão social. Então eu acredito que nós precisamos dividir aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente consegue aprender. Aprendizado, ele é como se fosse uma árvore que ela consegue frutificar. Mas o ato de frutificar está justamente à medida que eu posso passar esse fruto para uma próxima pessoa. Então eu comecei a gostar cada vez mais, a adentrar cada vez mais na área acadêmica. E diferente um pouco do Paulo, hoje em dia eu acabei separando essa área acadêmica. Então hoje eu estou no mercado, fora da academia, mas eu permaneço sempre na academia porque foi a minha primeira experiência, foi o meu primeiro contato, foi o meu primeiro desenvolvimento profissional e por uma questão de, como eu posso dizer, de pagar um pouco de um tributo. Eu continuo e acredito que eu serei professor até o fim da minha vida, então até enquanto tiver massa cefálica
para conseguir processar, passar e fazer as perguntas, ou seja, os prompts adequados para a vida. Show de bola. É legal essa fala porque você deixou de ser. Você virou outros. Pode ir para outro setor, mas nunca deixou de ser professor, né? A mente sempre processava para o acadêmico. E a gente vai falar de um tema, no off a gente já estava conversando um pouco sobre ele, que é o ecossistema de negócio. E aí, para um movimento mais leigo, o que danado é esse ecossistema de negócio? Porque a gente falou no off aqui que Recife já tem um ecossistema muito forte, mas para a gente adentrar na conversa, o que é um ecossistema de negócio? Como esse ecossistema funciona? Vamos lá. Eu gostaria de começar dando exemplo usando o celular. Quando você tem um celular de uma determinada marca, você não vai trabalhar apenas com a tela reduzida do celular. Muito provavelmente, você vai estar conectado a um computador, a um notebook, você vai estar conectado a outros ambientes. Se você tiver um Smart TV, por exemplo, na sua casa, você vai poder acessar a tua Smart TV pelo teu celular. Se eu estou trabalhando, editando um texto no meu computador, seleciono um texto e dou um Ctrl+C, ou seja, eu copio, eu posso pegar aquele trecho que eu copiei e colar no celular, sem precisar necessariamente espetar lá um cabo no celular para fazer a conexão para o computador. Aí, de repente, eu estou assistindo lá Netflix e dei uma parada no meu celular e eu consigo dar continuidade ao que eu estava assistindo exatamente no ponto onde eu parei para dar continuidade mais à frente daquele programa, daquela série, enfim. Em casa eu posso, pelo meu celular, eu posso saber exatamente o que é que está passando na minha televisão, se ela está ligada ou desligada. Enfim, ecossistema é um princípio de comunicação, onde você não está apenas assentado em um único meio de comunicação. Você está, através do teu celular, eu consigo conectar ao meu computador, eu consigo conectar a minha televisão, eu consigo conectar o meu relógio, eu faço um passeio por esses dispositivos, por esses gadgets, e isso representa um ecossistema. Então, quando você tem uma determinada marca na sua casa, todos os equipamentos daquela marca fazem com que eles se conversem entre si. A ponto de eu copiar, de eu editar um vídeo, fazer qualquer coisa, e em qualquer uma das telas daquela marca eu consigo ter acesso. Então, o ecossistema tecnológico, um ecossistema de soluções, que eu estou dando exemplo aqui nessa área de tecnologia, quando a gente transforma isso em um ecossistema de negócios, é a mesma perspectiva. Então, eu tenho uma empresa onde eu preciso estar onde está o meu cliente. Então, eu preciso criar pontes para o meu público-alvo. Se o meu público-alvo estar aqui querendo se qualificar numa graduação, numa pós-graduação, vamos colocar a Exuda como o palco aqui para nós trabalharmos. Mas esse mesmo aluno que está aqui, ele está malhando numa academia que está a 2 quarteirões daqui. Esse mesmo aluno que está malhando na academia e é aluno daqui também, ele está fazendo um curso de dança em uma outra academia. Ele está jantando em um determinado restaurante. Ele está assistindo a um filme em determinado cinema. Veja, ele está passeando em várias situações na sociedade, mas ele não deixou de ser meu aluno, ele continua sendo meu aluno e ele é cliente aqui da estrutura. Resultado, o ecossistema, nós precisamos seguir os passos dos nossos clientes e nos estender de acordo com como aquele cliente se movimenta. Então, o ecossistema representa a ampliação do teu CNPJ, da tua atuação profissional, para que você possa agradar cada vez mais um espaço e envolver o teu cliente. Então, as marcas que trabalham com tecnologia, elas conseguem fazer isso muito bem dentro do seu ecossistema de soluções. Mas nós, como profissionais de mercado, nós precisamos também ter esse insight para podermos desenvolver, nos movimentar, criarmos relações com o nosso público onde ele possa estar. Então, o ecossistema de negócio é uma pegada que vai sempre atrás da tecnologia. E é através da tecnologia, que nós vamos conversar um pouco mais à frente, é através da plataformização das operações, que nós conseguimos chamar outros CNPJs, outros parceiros, para que possamos gerar soluções. Este termo de soluções, nós fazemos a conexão junto com o ecossistema de soluções. Então, a ideia é gerar uma oferta ampliada e direcionada para o público adequado. Show de bola. E aí, o ponto que eu queria tocar é como surgiu. Porque você tocou a questão dos gadgets, né? Tipo, você pegar o celular e pausar no streaming
que a gente tá vendo aqui, você falou Netflix, né? Mas qualquer outro streaming. Então, você pegar um copia e cola de um tablet para o celular, do computador para o celular, hoje funciona em vários tipos de marcas de aparelho. Mas como é que surgiu? E não só na parte corporativa, mas eu sei que também surgiram alguns na parte acadêmica. Então, da onde veio? Da onde surgiu isso? Vamos dar um exemplo para vocês terem uma ideia. Isso representa a evolução natural do mercado. A Amazon, ela vendia o que no começo? Não sei se alguém lembra, isso faz muito tempo. Ela vendia livros. Livros. Ela vivia de livro físico. Livro físico. Isso, exatamente. Hoje ela vende livros? Também. Vende, mas ela vende muito mais do que livros. A questão é, por que ela deixou de vender não só livros, mas começou a vender a outros produtos também? Então a questão é, se eu tenho um ecossistema de soluções no virtual e eu facilito a operação para, através de uma comodidade, fazer com que o meu cliente ele possa fazer uma pesquisa ampla no meu ambiente de negócios, para identificar um produto específico por um preço muito interessante, para deixar na porta da minha casa, por que ele apenas compraria livros? Ele não poderia comprar também tudo que pudesse estar lá postado no meu e-commerce? Então, a ideia de ecossistema de negócios, Gabriel, ele naturalmente representa um movimento de negócio. Então, no momento que eu estou ofertando um serviço de consultoria, um serviço de assessoria na área de negócios, eu começo a perceber que parte dos meus clientes começam a migrar de uma atividade mais business para uma atividade mais tech, eu vou começar a migrar também para esse movimento. Veja, o que quer dizer empreender? Rapidamente, fazer um recorte. Empreender é tentar resolver um problema de alguém, de um CNPJ, a ponto de você conseguir criar valor perceptível para aquela operação. No momento que eu penso em empreender, eu, como sempre falo isso em sala de aula, o movimento não pode ser de forma endógena para o exógeno, não pode ser de mim para o mercado. É justamente o oposto, eu tenho que analisar o que o mercado precisa para que eu possa criar, adaptar e medir de forma adequada para entregar como proposta de soluções. Ser útil, né? Exatamente, Paulo. E quando você observa que o mercado ele se comporta de uma determinada forma, e se eu não consigo pontualmente atender aquela perspectiva que o mercado se comporta, eu preciso me adaptar para o mercado. Não é o mercado que se adapta para mim, é o oposto. Então, no momento que eu vou me adaptando ao mercado, eu vou descobrindo naturalmente gaps, oportunidades às vezes, que eu posso atuar no que eu faço, mas também eu posso conectar naquela área. Eu também posso entrar para outras atividades. Então você começa a encontrar ali oportunidades de você conseguir fazer um pouco mais do que você faz. E a grande pergunta é, faço ou não faço? Qual é o esforço que eu vou precisar fazer para fazer um pouco mais daquilo que naturalmente eu desenvolvo? Por que eu trabalho só com uma área de negócios, mas eu começo a perceber que muito atrelada a negócios entra a área de finanças? E eu não sou muito próximo de finanças, mas eu percebo que há uma demanda cada vez maior nessa área de finanças. Veja, ou eu paro de trabalhar literalmente e esqueço essa parte, eu vou começar a juntar, a unir, a fazer algo inovador, a buscar resolver problema de forma adequada, inteligente, gerando valor. Então, no momento que eu consigo entregar a tecnologia aliada, por exemplo, a uma perspectiva financeira, eu consigo fazer mais do que aquilo que eu estava fazendo. Vejo que é possível, é algo tangível, compreende, Paulo? E você consegue gerar soluções. Atende ao problema de alguém. Perfeito. Isso que é a proposta de você ser útil no mercado numa perspectiva business, de negócio. Então, no momento que aquilo se apresenta, eu saio fazendo análises, possibilidades, eu saio me testando para ver se eu consigo gerar resultados positivos, então eu começo a me estender por essa área. É um plus. Eu começo a agregar valor na minha proposta de serviços, conectando, exemplo, tá? Não só a área de tecnologia de gestão, mas a área de finanças, como posso também trabalhar com a parte jurídica, como posso trabalhar também com outras áreas, marketing, comunicação, para que eu possa gerar... Isso, para que eu possa gerar uma proposta de negócio mais inteligente, mais moderna e que ofereça maior grau em valor perceptível. Valor, Isso. O segredo é você entregar valor. Você tocou num ponto muito legal, que é entregar valor, e a gente todo dia, a gente não, que eu sou professor, tá, gente? Mas a Exuda tenta entregar valor aos seus alunos, para eles entenderem. Às vezes eu conversando, questão de campanha, né? Para a gente agregar mais alunos, mostrar
fazer com que a Exuda seja mais vista. A gente fala muito do branding, né? Da marca. E desde que eu cheguei na Exuda, a gente conseguiu fazer uma movimentação. A Exuda era uma faculdade onde tinha seu percentual de idade dos 35 aos 45. Hoje a gente diminuiu, tá? Dos 25 aos 35, de média de idade. E que diminua ainda mais, porque a faculdade é feita para todos, mas majoritariamente para quem está saindo do seu ensino médio e começando a galgar seu futuro. E aí é o ponto que eu venho perguntar. Qual o papel de uma universidade, de um local de ensino voltado para essa formação do ecossistema? O que é que ela pode trazer de melhora ou ensino para esse pessoal que está começando a entender o que é um ecossistema ou até mesmo criar seu próprio ecossistema? Numa faculdade, assim, vamos colocar a Exuda. A Exuda está ofertando um curso, por exemplo, o curso que eu trabalho aqui na parte de administração de negócio, né? Nós dois, né, Paulo? O aluno ele vai estudar diversas disciplinas. Você já tem aí, Gabriel, uma perspectiva de ecossistema. O que é ecossistema? É aquilo que você junta, que você conecta, que você faz passar comunicações e procedimentos em relação a todos esses pontos. Imagine um colar de pérolas, onde você tem um fio que transpassa cada uma delas, unindo todas elas em um cordão. A ideia desse fio, desse cordão, representa o ecossistema. Então, quando você está estudando em uma graduação, em uma pós-graduação, você não vai ver uma disciplina, você vai ver diversas disciplinas. Cada disciplina vai apontar para áreas específicas. Elas se conversam em certa medida, mas cada uma tem a sua área de especialização, a sua área de atuação final. O próprio curso de graduação, enfim, de pós-graduação, já representa em sua origem uma perspectiva de ecossistema, onde eu tenho diversas disciplinas que se conversam e juntas se propõem a entregar algo que o aluno possa transformar aquilo em valor, na perspectiva dele, para uma empregabilidade, para abrir um empreendimento. E da mesma forma que na sala de aula você já tem a junção, a união dessas disciplinas, o mercado representa também essas disciplinas. Através de atividades profissionais, através de como você consegue chegar ao teu público e não só chegar, entender e compreender. Por exemplo, existe uma expressão em inglês chamada job to be done. Job to be done quer dizer o quê? O trabalho a ser feito. Mas ela é uma metodologia. Essa metodologia explica o motivo pelo qual uma pessoa compra um determinado produto ou serviço. Então, quando você quer comprar um headphonezinho para ficar ouvindo a música, ou ouvindo alguma coisa no seu translado, você indo para o teu trabalho, ouvindo aqui para a faculdade, da faculdade para a sua casa, eu não comprei aquilo porque é bonito, eu não comprei aquilo porque está na moda, mas o meu objetivo de ter um headphone é conseguir relaxar em um momento onde eu estou saindo de um ponto A para um ponto B e aproveitar aquilo ali, aquele momento, ou para aprender, para ouvir um podcast. Isso vai interessante, que inclusive aqui o ExudaCast pode fazer parte desse headphone, não é? Então, o que é o job to be done? É justamente o motivo pelo qual a pessoa compra aquilo ali. Se eu estou comprando que é para um momento de lazer, para relaxar, se a empresa entende aquilo, veja, na perspectiva do cliente, eu preciso traduzir esse lazer na forma de comunicação para fazer com que os meus headphones possam ser mais aceitos no meu público. No momento que eu coloco em uma propaganda, Paulo, em uma chamada nas redes sociais, uma pessoa ouvindo lá o headphone, relaxando no metrô, em um ônibus, em um momento qualquer... Seja lá quando for, você está usando essa interdisciplinaridade, sim, não é? Que a gente estava falando da academia, porque eu tenho várias disciplinas que conversam com a utilização desse headphone. Não é verdade? Conversa da seguinte forma, não só conversar, mas encontrar o porquê que eu posso comercializar. Então, na medida que eu, como empresa, preciso entender o motivo pelo qual a pessoa compra o meu produto, uma faculdade, como no caso Exuda, ela precisa entender como ela entende o mercado, o que o mercado pede. Precisa. E como é que ela vai traduzir as necessidades do mercado através das suas disciplinas. Isso. E nós somos assim bem chatos, entre aspas. Nós tentamos justamente, quanto professores, tentar trabalhar a prática do mercado naquilo que nós trabalhamos no dia a dia na sala de aula.
Por quê? Porque eu preciso ofertar a chamada experimentação. Isso. É através dessa experimentação que o aluno, quando ele vai ter contato com aquela disciplina e o professor da disciplina, que ele vai entender o porquê ela é importante, o porquê que eu preciso compreendê-la para aplicar em determinadas situações. Ele vai ter uma visão prática da teoria. Isso, só que eu não trabalho, você não trabalha. Nós não trabalhamos com a disciplina isolada. Sabe, Gabriel, eu não conheço um profissional, acho, que vai trabalhar com gestão empresarial e vai falar o que em gestão empresarial? Ele vai ver recursos humanos, vai ver logística, vai ver marketing, vai ver finanças, vai ver tecnologia. Então a pessoa vai trabalhar só com a parte de marketing. Marketing vai ver matemática, vai ver pesquisa de mercado. Vai ver logística. Vai ver logística. Com certeza. Compreende? Então não tem nada que é sozinho, isolado, nada é ilhado. Todos nós, eu me encontro no outro, a sociedade é um espelhamento de todos nós. A colaboração é um elemento fundamental, como pano de fundo que justifica o ecossistema. O ecossistema é para gerar soluções inteligentes de uma forma a abraçar, a acolher o público-alvo. Então, as empresas que conseguem acolher dentro da necessidade do seu público serão aquelas empresas que vão estar em destaque. Serão fidelizar clientes. Que vão fidelizar cliente. E detalhe, Paulo, a fidelização não é simplesmente marcar um X numa prova lá ou numa função e está resolvido. Não. É um trabalho vivo que respira e se movimenta. Então, a fidelização ela precisa ser conquistada sempre. Sempre. Entende? Ela exige a comunicação ininterrupta entre os dois canais. O cliente é um ser mutante. O cliente ele tem uma necessidade hoje, amanhã a necessidade dele muda. Na medida em que a necessidade dele muda e eu perco o contato, a comunicação com ele, dentro desse ecossistema, ele pode muito bem, nessa nova necessidade, encontrar um novo fornecedor. Ele me deixa, vai embora, vai para o novo fornecedor. Então, como o Pacheco estava falando, a gente tem que cercar esse ecossistema para que esse cliente ele fique constantemente sendo, vamos dizer assim, fidelizado. A fidelização, como ele falou, não é uma coisa que acontece uma única vez. A fidelização ela é eterna. Ela é constante. E tem até uma provocação aqui para vocês, inclusive para todo mundo que está nos acompanhando. Ser um gestor de uma empresa exige muito preparo, sabe, Paulo? Sem exige dúvida. uma boa graduação, exige bons cursos, um network muito apurado. Boa experiência. Boa experiência, perfeito. Mas ser um gestor, uma gestora de uma empresa é você ser um gestor de negócios. Só que hoje em dia o mercado está saindo da gestão do negócio e está entrando para ser um gestor de plataformas. Por que estou falando sobre plataformas? Porque hoje nós estamos vivendo literalmente a época, ou talvez até esse momento, tá? Um século plataformizado. O que é uma plataforma? Vamos imaginar que sobre esta mesa aqui que nós estamos conversando, existem várias coisas. Copos, nós temos aqui garrafas de água, celulares, um pote de jujuba bem colorido, bem bonitinho. Nós temos várias coisas aqui por cima. A mesa suporta todos esses objetos. É uma plataforma para aquilo que nós estamos precisando neste exato momento. Na perspectiva de mercado, a plataformização do trabalho é um local onde eu posso ter a plena comunicação com os meus colegas de trabalho, onde eu posso ter ali dentro todos os elementos necessários para que eu possa trabalhar com a planilha, para que eu possa desenvolver uma apresentação, para que eu possa gerenciar os meus projetos, para que eu possa trabalhar com controle de tarefas, para que eu possa conectar com o meu cliente, eu posso trazer o meu cliente comunicar-se com o cliente para dentro da plataforma. Então, no momento que nós estamos agora ao redor e instalados em uma plataforma e não em uma empresa tradicional, eu não preciso ir ao trabalho para trabalhar. Eu não sei se eu me faço compreender. Claro. No momento que eu estou em uma plataforma, em qualquer local onde eu possa me conectar a esta plataforma,
eu posso trabalhar, eu posso exercer todas as minhas operações, eu posso fazer parte de reuniões. E agregar valor para o seu cliente. Exato. Então, veja, isso que o Paulo acabou de falar, agregar valor não é estar mais em um locus fixo. Estar ali, estar acolá, estar aonde eu posso ter acesso em uma única tela. E a partir desta tela, ele abre espaço para todas as outras telas através da cloudificação das operações. A cloudificação, que é o cloudification, que é trabalhar com todas as minhas operações conectadas diretamente na internet. No momento que eu estou conectado à internet, eu estou online. No momento que eu estou online, eu estou inserido em uma plataforma, que esta plataforma é a empresa. Todas as operações, todas as demandas, todos os processos, tudo que eu posso imaginar entre colega de trabalho e o ativo mais importante de toda e qualquer empresa, que são os clientes, vão estar lá. Então, se eu estou em uma plataforma, se o Paulo está em uma outra plataforma, se todos nós estivermos plataformizados, cada um em uma empresa, eu consigo desenvolver relacionamento de negócios, business to business, para empresas que estão plataformizadas entre si. Eu posso fazer um link de conexão com a empresa onde o Paulo trabalha, que tem a mesma metodologia, o mesmo procedimento, o mesmo letramento digital, para que nós possamos fazer parcerias e trabalhos. Então, se o meu cliente também é o mesmo perfil do cliente do Paulo e aquilo que ele faz complementa aquilo que eu faço, eu começo a fazer esta ampliação. Para deixar claro, vamos lá. Eu vou abrir uma lojinha de cachorro-quente. Uma lojinha simples. Física. Física. Cachorro-quente. Bem simples. Alguém tem ideia, Paulo, do nome que nós poderíamos colocar para essa lojinha? De cachorro-quente. Vamos lá, criatividade. Exuda Dog. Exuda Dog, muito bom. Vamos abrir lá Exuda Dog, tá? Acho interessante. Tá vendo que a criatividade sai na hora, igual caldo de cana. Igual caldo de cana. Isso. Abri lá, tô vendendo o Exuda Dog. Eu já é quase um troca-língua, um trava-língua, né? O Exuda Dog. Fala 3 vezes isso rápido. Exuda Dog, Exuda Dog, Exuda Dog. Ele consegue, tá vendo só como o professor consegue falar bem bonitinho. Resultado, abri lá, tô vendendo. Daqui a pouco chega pessoas lá, crianças, adultos, jovens, o vovozinho, a vovozinha. Daqui a pouco eles começam a observar, a consumir aquilo ali. Daqui a pouco eu vejo que a minha marca está fazendo sucesso. Eu estou gerando uma vitrine, uma visibilidade ali expressiva. Daqui a pouco eu começo a ampliar um pouquinho e começo a vender as salsichas, elas ainda cruas, mas para que você possa fazer na sua casa. O seu cachorro-quente. O seu próprio cachorro-quente. Está lá feito, mas você pode fazer em casa também. Daqui a pouco eu posso pegar a marca Exuda Dog e começar a fazer algumas panelinhas, alguns instrumentos, utensílios de cozinha, sabe, Paulo? Com a marca Exuda Dog, para você poder fazer o seu cachorro-quente como se você estivesse na minha lojinha. Na loja. Então você vai usar lá um espetinho, você vai usar uma panelinha, uma frigideirazinha. Aí daqui a pouco o molho que todo mundo vai elogiar, provavelmente o molho do cachorro-quente, eu vou começar a vender também aquele molho para você fazer em casa. Daqui a pouco sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso online de como preparar o melhor cachorro-quente da sua vida. Estilo Exuda Dog. Estilo Exuda Dog. Então você vai se inscrever online para que você possa participar, onde eu vou preparar a minha cozinha, colocar câmeras para usar lá os chefs, lá todo mundo lá, inclusive nós, para começarmos a trabalhar, a produzir. Como é que você corta lá a cebola, como é que você vai deixar o molho no ponto ideal, como é que você vai trabalhar lá com as carnes, etc. Então eu vou começar a ofertar um curso. Daqui a pouco eu vou começar a ofertar outras áreas que estejam relacionadas com alimentação. Já imaginou um sushi junto com o cachorro-quente? Não. Não no mesmo prato, mas como opções diferentes. Eu vou tentar colocar o quê? Qual seria o nome do sushi dentro da perspectiva com a mesma marca de Exuda Dog? Do cachorro-quente. Como é que você acha? Aí a minha criatividade tá indo embora. Alguma coisa que puxa oriental, alguma coisa que puxe o quê? O que você acha? Sushi japonês, né? Isso. Seria o quê? Exuda Shi?
Exudaxi. Veja, a partir... E-sushi. E de exuda e sushi. Achamos um sócio. É. Percebe que ele quer entrar na nossa Perfeitamente, empreendimento? Veja, a parte do brand eu faço. olha aí, tá vendo? Fazemos qualquer negócio. Veja, então o que é que você vai? Você vai ampliando a tua... Eu comecei com o cachorro-quente, mas eu comecei a criar uma marca, comecei a fazer utensílios, comecei a colocar outras áreas da alimentação, de culinária, comecei a fazer cursos, comecei a criar um ambiente onde a mesma pessoa que vai para comer agora o cachorro-quente, ela pode consumir outros produtos e serviços, todos eles ligados à mesma marca. E a gente ainda pode ampliar mais ainda, juntando outras plataformas. Agora eu quero vender o meu cachorro-quente, o meu e-sushi, com outras vitrines. E aí você tem um monte de aplicativos que eu posso me interconectar com ele, juntando essas plataformas, e aí agora a venda do meu produto e da minha marca não ficam mais exclusivamente por minha conta. Agora a outra plataforma, que também já tem um ecossistema todo e uma visibilidade pronta, vai poder comercializar o meu produto usando lá a tecnologia deles. Ou até mesmo criar crossover entre outras marcas. Entre outras marcas. O que é que acontece muito hoje? Você tem uma marca famosa no e-commerce e você tem outras marcas famosas no e-commerce. E você vê de vez em quando, dentro de uma determinada marca de e-commerce, em produtos que são vendidos por outras marcas de e-commerce. São outras plataformas que estão se unindo, que estão se integrando para aumentar a visibilidade e atender melhor quem? A necessidade do público, que é o mesmo público que consome todas elas. Então eu estou atendendo a mesma pessoa. Essa pessoa é a pessoa que consome todas elas. Agora veja, a plataforma, só para nós identificarmos esse assunto, para deixar bem claro aqui para todos nós aí, para todos que estão assistindo. A plataforma é um ambiente tecnológico. Sim. A plataforma ou a plataformização do trabalho, ela vai habilitar o ecossistema de negócios. Eu não tenho como querer fazer o ecossistema de negócios se eu estou fora de uma plataforma, se eu estou fora de um ambiente tecnológico. Eu preciso estar dentro de um ambiente tecnológico porque eu vou precisar trabalhar... Precisam estar, todos. Correção, todos. Precisamos, nesse caso, de uma mentalidade ágil. O Agile Business. O que é ser ágil? Não é ser rápido. O ágil é aquela mentalidade que você consegue resolver no menor tempo possível os problemas, as demandas que aparecem. Então, no momento que eu tenho mentalidade ágil, no momento que eu tenho plataforma, eu consigo trabalhar. E todos nós, muitas vezes, já utilizamos plataformas, mas não, às vezes, de uma pegada muito profissional. Quando alguém quer fazer uma videoconferência com você, você muitas vezes vai estar em uma plataforma. Vamos imaginar Google. Eu trabalho muito com a Microsoft. Então, você tem o Microsoft Teams. O Teams é justamente a plataforma da Microsoft, onde você consegue unir todas as aplicações, todos os programas, e ali você tem todos os teus projetos, a tua forma de gestão, a comunicação e, detalhe, tudo isso numa perspectiva colaborativa. A colaboração é essencial nesse processo. Eu poderia apostar que a colaboração é a principal moeda que fará com que todos nós possamos trabalhar e permanecer no mercado. Claro, a colaboração através de uma tecnologia fundamental, que é a inteligência artificial. Todo mundo que sabe trabalhar com inteligência artificial, que entende quais são elas, está com emprego garantido hoje em dia? Não. Não. Eu preciso entender da inteligência, para que eu preciso fazer e que tipo de resultado e de entrega eu vou gerar. Eu vou fazer. Então, a inteligência artificial, que ela também já vem plataformizada, ela já vem embedded, né? Ela já vem embutida no processo, ela é um diferencial para que eu possa azeitar as minhas conexões e transformar o meu negócio não em um negócio mais estável, mas um negócio desafiador, uma proposta desafiadora que se movimenta conforme o mercado. Eu preciso sempre olhar mais rapidamente, não é, a movimentação do mercado. Eu preciso olhar o mercado de fora para dentro. Eu preciso olhá-lo e trazê-lo para dentro da empresa para que eu possa gerar propostas inovadoras inteligentes para o mercado. Então, se eu estou acompanhando o mercado e conforme o mercado se movimenta, eu me movimento junto. Então, é através dessa movimentação, dessa vida que você consegue gerenciar. Então, você vai deixar de ser um gestor de negócios e vai começar a se transformar em um gestor de ecossistema ou um gestor de plataformas. E é fácil fazer isso? Varia muito.
Por exemplo, eu preciso fazer uma reunião com a minha equipe. A minha equipe está sentada ao redor da mesa. Tá fácil, estou vendo ali o chamado tete a tete. Mas se eu preciso trabalhar com essa equipe de forma remota, se eu preciso conversar com essas pessoas, vamos imaginar 5, 7 pessoas, cada uma em um local diferente. Isso vai gerar problema para a minha capacidade de gestor? Se isso for um empecilho para mim, eu preciso repensar as minhas operações. Eu preciso repensar o meu papel no mercado, porque eu preciso estar conectado com a minha equipe, independente de onde ela possa estar. Fisicamente. Exatamente. Então, lembre, a ideia de um ecossistema é a capacidade da digitalização que ele encontra para que ele possa estabelecer laços e conexões. Se eu posso me conectar com o meu cliente de forma remota, se eu posso trabalhar com os meus colaboradores, independente de onde possa estar, isso mesmo, Paulo. Carlos, você consegue. No último ExodaCast que a gente teve, um termo que eu esqueci agora, você usou, é em inglês, que era trabalhar de onde estiver. Anywhere working. Anywhere working. A gente conhece muito a expressão home office. Mas o home office, traduzido ao pé da letra, é o trabalho no lar. É você trabalhar na sua casa. Trabalhar em casa. Só que trabalhar em casa, muitas vezes, existem problemas, deficiências, existem barulhos, questões diversas, às vezes, da própria vizinhança, questão de conectividade, é uma área que tem uma área de sombra, que eu não tenho uma conexão muito boa. Existem vários fatores que, às vezes, é mais proibitivo você estar na sua casa do que estar no ambiente de trabalho. No ambiente físico de trabalho. Exato. Mas eu posso, ao invés de estar em casa, eu posso ir para um shopping, para uma cafeteria, que hoje em dia, para mim, cafeteria é o próprio sinônimo de trabalho moderno. Eu posso ir para uma cafeteria, tá lá tomando café, trabalhando. No ambiente de coworking que existe aí. Isso. Eu já fechei contrato no Outback, gente. Isso é o de menos. Pronto. Exato. Olha aí. Exato. E você pode fazer negócio onde você estiver. Eu me lembro, nesse seu exemplo, eu estava uma vez dirigindo no carro, era um momento de banca de TCC. O aluno, ele estava em São Paulo por uma questão de saúde, ele precisou fazer um exame médico em São Paulo, foi liberado. De São Paulo você vai fazer a apresentação e a defesa do seu TCC. Então eu estava com o meu celular acoplado no suporte do carro, eu estava andando lá com o carro, era noite, o aluno estava lá apresentando o trabalho dele e a professora convidada, ela estava fazendo um mestrado em Portugal e ela estava conectada. Ela estava em Portugal, o aluno estava em São Paulo e eu estava em movimento com o carro. Nós três em uma tela como essa, apresentando, conversando. Depois, quando terminou a apresentação, eu pedi que o aluno ele saísse da sala. Ele saiu da sala. Eu e a professora lá em Portugal, nós conversamos sobre a nota e o desempenho do aluno na apresentação, no material escrito. Logo depois eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ele. Chamei o aluno, ele voltou para a sala, nós entregamos a avaliação, fizemos as considerações, demos a nota, ele foi aprovado, ele fez uma apresentação muito boa. E veja, tudo isso em tempos diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, porque eu estava em movimento no carro, não teve um único problema. Agora veja, se ele precisasse estar aqui, ele não poderia, porque ele estava em São Paulo devido a um procedimento médico. Se a professora pudesse estar aqui, ela não poderia, porque ela estava fazendo um mestrado em Portugal. Se eu tivesse que estar na faculdade, eu não podia, porque eu estava me movimentando de carro, não lembro de onde eu estava vindo, mas enfim, eu estava em algum local. Veja, se não fosse a tecnologia, aquela ação simples de apresentação de um TCC, que fechava todo o ciclo daquele aluno ao longo de 4 anos aqui na faculdade, não teria se completado, não teria finalizado. Então a tecnologia ofertou uma possibilidade. Me custou quanto fazer aquilo? Nada. Então nós precisamos sair do quadrado onde nós nos encontramos e encontrar as possibilidades que o virtual, que a tecnologia tem a nos oferecer de uma forma inteligente e com propósito. Não é simplesmente colocar a tecnologia e esperar que ela faça tudo. Não vai fazer. Uma inteligência artificial não vai fazer tudo por você. Ela vai fazer aquilo conforme você explicar. Não, pelo menos por enquanto. Exato. Ela vai fazer aquilo... Minha visão, Pode falar. Mas até no futuro, para ela fazer o todo, ela precisa de alguém para dar o primeiro clique. Mas depois que você ensina ela começa a reagir sozinha. Isso é um fato. Mas eu ensinei ela para fazer isso. Mas é o ponto, até voltando aquele o outro ExodaCast, você precisa ter alguém que faça com que ela entenda a partir desse primeiro entendimento. Isso. E ela vai fazer muitas movimentações, mas se você não tiver esse primeiro entendimento, essa primeira observação, essa sua primeira atitude, ela não te serve de nada. Hoje eu vejo muitas pessoas usando como muleta. Verdade. É o pior uso que você pode utilizar. Preciso de qualquer coisa.
Pronto. A gente brincou aqui, mas eu já vi pessoas, clientes meus, que foi procurar ideias dentro do ChatGPT para um nicho dela. A gente deu duas marcas aqui de poderia ser da Exuda, um hot dog e um sushi, vindo da gente. Isso. Nosso. E poderia ser bem melhor do que o que ela podou. Ou ela poderia dar até a mesma ideia que a gente. Ou ela podia dar alguma coisa intermediária e a gente desenvolvesse algo melhor. Isso. E é esse o ponto. É não utilizar de muleta. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre desafio e transformação. Já que a gente está falando sobre o ecossistema, qual o maior desafio hoje para quem quer criar ou desenvolver seu ecossistema? E uma outra pergunta. E o Brasil? A gente falou aqui, mas nenhuma das marcas que a gente citou são brasileiras. Tirando o nosso querido Exuda Dog aí, né? Porque o Exuda Dog já estourou. E o Exuda Shi. E o Exuda Shi. E o Sushi. E aí, em relação a desenvolvimento, tipo, quais são os desafios para você desenvolver o seu ecossistema? A gente tem alunos aqui que têm a ideia de criar o seu ecossistema, criar a sua primeira empresa, que dessa empresa pode ter um ecossistema. Mas no Brasil, qual é a maior dificuldade para se ter um ecossistema? Você falou, o ecossistema não é só para tecnologia, ele pode ser tudo. Não. Então, quais são as dificuldades? Vocês poderiam falar? Eu acho que a principal dificuldade parte das próprias pessoas. Como o Pacheco falou aí recentemente, né? A questão da colaboração. Né? Porque a plataforma tecnológica, ela existe e está aí à sua disposição. O grande problema é o que é que você vai fazer com ela. E aí, para isso, você precisa do espírito colaborativo, você precisa de disciplina, você precisa de uma série de habilidades e competências que muitas vezes elas não correspondem àquela necessidade. Me ajuda, Pacheco. Eu iria complementar, isso também é muito importante, Paulo, esse desafio, esse olhar empreendedor, esse olhar desafiador, sabe? De ir além, de buscar alternativas, não esperar que caia do céu. Isso, porque tá no campo das pessoas, não está no campo da plataforma, não está no campo da tecnologia. A plataforma ela vai ser um facilitador, ela pode ser usada como se fosse um instrumento, ou uma ferramenta que vai colaborar, ajudar, mas na medida do entendimento da necessidade e da percepção da oportunidade. Isso. Gabriel, o que é que eu falaria também? Eu falaria sobre a perspectiva do mercado. Um ecossistema, ele só existe porque o mercado o comporta. Um ecossistema, a proposta de um ecossistema, ele é real porque existe demanda para. Então eu preciso entender o que é que o meu público quer. Lembra daquela expressão job to be done? Que é justamente o motivo pelo qual uma pessoa consome o teu produto ou o teu serviço. Não é pelo que eu acho, é porque quem consome, por que você está consumindo, o que é que você espera fazer com isso? No momento que eu começo a entender melhor o mercado, no momento que eu começo a entender melhor o meu público ao qual eu procuro atender, então eu vou começar a perceber que o meu público ele se movimenta, anda e pensa de uma forma que se eu conseguir atender essa demanda dele, eu vou estar cada vez mais próximo. Eu não vou estar apenas existindo para que eu possa vender. Como acontecia há alguns anos, você abria a tua porta, começava a bater palma no centro da cidade, aqui nas lojinhas, para chamar a atenção. E gritava. Antigamente, as pessoas ganhavam o cliente no grito. Hoje não é mais isso não, sabe, Paulo? Claro que não. Mas eu já fiz... Eu tô 26 anos de idade, tenho 11 anos de carreira. Tá? Desde os 15 anos eu fiz frente de loja. Catan, Tropical. Então... Até hoje faz sentido. Pô. Veja, mas eu vou lhe fazer uma pergunta capciosa. Diga. Você conseguiria fazer o que você fazia aos seus 20 e poucos anos, 16, enfim? 15 anos. Aos 15 anos. 15 hoje em dia, para fazer venda... Não, hoje eu sei que... Não, hoje eu não faço, por isso mesmo. Não porque você faz, mas se você pudesse contratar alguém para fazer o que você faria, essa pessoa transformaria esta ação em vendas? Não, hoje o valor dela eu consigo fazer com que tenha mais outras pessoas. Você acabou de explicar o que é o ecossistema. Exatamente. Veja como muda. Veja o que é o mercado. Veja a proposta de entrega e geração de valor. Veja como você chamava a atenção do teu público de antigamente e veja como se chama a atenção de hoje em dia. Dele hoje.
Veja que a vitrine mudou. Sem falar que o público é mais ou menos o mesmo. Continua sendo a Dona Maria que passa na frente da nossa loja. Exatamente. O público é mais ou menos o mesmo. Só que a Dona Maria, hoje em dia, ela não olha para quem bate palma ou que começa a cantar e fazer barulho na frente da loja. Ela vai olhar outras coisas. Isso. Então, nós precisamos entender o que é que fez com que a Dona Maria mudasse o comportamento. Compreende isso? É aquela história que o Pacheco estava falando, que as empresas, os negócios, eles precisam acompanhar as modificações do ambiente e do cliente, e não o inverso. Hoje não existe espaço mais para a empresa determinar o que ela vai vender. Ela precisa entender como ela pode resolver um problema de algum público-alvo qualquer, e ela precisa se moldar para tentar atender isso e continuar atendendo isso. Exatamente. E tudo isso, Paulo, de uma forma sem gerar fricção, sem gerar atrapalhos, engates. Eu tenho que fazer com que o meu negócio ele seja fluido em todas as etapas, em toda a experiência de consumo para o meu cliente. Eu preciso fazer com que isso se torne cada vez mais fácil. Eu preciso entregar uma proposta simples, efetiva e de boa compreensão, fazendo com que o meu cliente nem saiba, nem perceba que, poxa, eu estava nesta situação consumindo isso aqui, eu já estou consumindo agora isso que às vezes não está nem no meu grupo de serviços ou no meu mix de produtos, sabe, Mix Paulo? de produtos. Mas faz parte do ecossistema de negócios. E nós precisamos, como profissionais de mercado, nós precisamos encontrar o nosso lugar no ecossistema. O que é que eu pretendo fazer? Qual é a minha proposta de geração de valor? Como é que eu, profissionalmente falando, me encaixo em uma empresa? Essa empresa que eu possa trabalhar, que eu possa vir a trabalhar, ela vai ter uma pegada de tecnologia? Ela vai atender de que forma o meu público? Ou seja, nós precisamos identificar a nossa atividade, a nossa função e nos encontrarmos no mercado para gerar respostas inteligentes, para fazer com que as pessoas possam identificar que você, como um profissional, nós como profissionais, possamos gerar resultados cada vez mais interessantes de acordo com o público que você atende assim o deseja. Isso, necessita. E necessita, fazendo com que nós possamos gerar um vínculo de relações cada vez mais fortalecidos pela experiência que eu proporciono. Para ele. Para ele, para todos. E detalhe... Para ele, o público-alvo, né? O público-alvo. E quando eu falo público-alvo, é importante deixar claro que eu não estou trabalhando com a massa, apesar de falar em massa. Uhum. Mas nós precisamos chegar no público-alvo e pensar cada um dos clientes de forma separada. É como se a Exuda fosse uma Exuda para cada aluno. Então, cada aluno que vai ter uma experiência aqui na casa, ele vai ter que ter uma experiência que adeque às necessidades dele ou dela. E a Exuda vai precisar ser justamente o mecanismo para trabalhar e quantificar essa dosagem adequada para o cliente. Nós só conseguimos dosar aquilo que o cliente quer no momento que nós entendemos quem é o cliente, no momento que nós entendemos o que é que ele deseja de cada um de nós, para que a empresa ela possa se moldar, se redesenhar, trabalhar com a nova modelagem de negócio, acompanhando a demanda, acompanhando o mercado, fazendo com que nós possamos nos tornar uma empresa de inteligência, focando o mercado, focando necessidades e atendendo pontualmente a cada cliente que entra neste ambiente de negócio. Um verdadeiro camaleão, não é, Pacheco? Adaptando não só ao ambiente, buscando o ambiente, mas gerando segurança, respeitabilidade, trabalhando de forma coesa e entregando sempre o que eu estou falando o tempo todo, valor, que é justamente aquilo que representa o negócio que você procura traduzir, vender e executar no mercado. Ô, Pacheco, Carlo. É porque falou Pacheco, ficou na cabeça agora, Pacheco. Fica. Você falou no início em relação à pessoa que vai ficar à frente. E é um ponto que eu queria tocar, que é qual o papel da liderança nesse processo. Que, ao meu ver, é um papel essencial. Porque ela não vai estar lidando, ela vai estar lidando com o que está por vir e o que está acontecendo e o que já aconteceu. Então, no geral, qual é o papel? É essencial, a gente sabe, mas como é que funciona esse papel da liderança? A gente está formando futuros líderes. Então, qual é esse papel nessa movimentação? A liderança representa justamente aquele fiozinho que conecta todas as pérolas para que você possa ter um colar de pérolas. Ou seja, é a liga, é aquilo que faz unir.
é você trabalhar com a cultura do ambiente, é você entender as necessidades dos seus colaboradores, dos seus colegas de trabalho, é você, além de entender a empresa como uma empresa, é você atender também o mercado. O líder, ele não pode ser só um líder para dentro, ele tem que ser um líder para fora. Apesar de não estar com relação de trabalho para o mercado, digamos assim, para o cliente, mas ele precisa também trazer o cliente para a liderança que a marca tenta colocar, que ela tenta vender. Então, a marca líder no mercado não é uma marca que simplesmente está despontando de forma positiva. É porque a mesma força que ela tem de penetração no mercado, Paulo, é a mesma força que ela tem para trabalhar de forma motivacional, de forma a entregar também valor para os seus colaboradores. Então, é essencial que isso funcione assim. E este ato de trabalhar, ou seja, o meu interior reflete o exterior e o exterior reflete o interior. No momento que eu tenho bons líderes focando cada vez em valores específicos para a empresa, eu consigo transbordar da empresa para o mercado. Agora, quando você tem líderes que você não acredita nos seus liderados, quando os funcionários não acreditam no líder nem na marca, isso vai transpassar para o mercado. Então vai ser uma marca que ela não vai dar segurança. Esqueça valor. Então, muitas vezes, para eu tentar resolver o problema de uma marca no mercado, é buscar primeiramente a marca de dentro, fazer com que as pessoas voltem a acreditar ou comecem a acreditar na marca, para que aquilo ali possa mostrar para o mercado que ela tem uma imagem de credibilidade, uma imagem forte, uma imagem que você possa apostar as suas moedas, suas fichas, porque vai dar resultados. Exatamente, Pacheco. A gente tem que entender que com tanta tecnologia que a gente precisa utilizar, com tanta tecnologia envolvida nessas plataformas, mas o fundamental ainda são as pessoas, né? A liderança, os colaboradores, a equipe, o sistema de colaboração entre eles é fundamental, senão não funciona nada. Eu acredito, sabe, Paulo, sabe, Gabriel, que o ecossistemas, eles serão o próximo desafio de mercado, os próximos passos. Numa faculdade, aqui como Exuda, você tem um ambiente de convivência, não tem só sala de aula. Os alunos não vêm aqui apenas para ter aulas, eles vêm para conversar, para fortalecer o seu networking, eles vêm aqui às vezes para relaxar quando você chega mais cedo. Então, no ambiente externo aqui da Exuda, você tem vários ambientes dentro de um ambiente maior, de um ambiente macro. Ou seja, um ambiente de convivência, ele tem que ofertar mais do que aquilo que eu compro, que eu pago na minha mensalidade para aprender. Que é a sala de aula. Isso, eu não estou só para aprender, eu não estou só para entrar numa sala de aula. Eu estou para ter experiências aqui dentro, experiências construtivas, experiências boas, que eu possa ressignificar alguns valores, algumas práticas que eu tenho ainda dentro de mim em relação a lidar com o mercado, em relação a lidar com o outro, em relação a, quem sabe, abrir uma empresa. Poxa, eu quero isso, eu sempre tive vontade de fazer isso, eu sempre tive vontade de abrir um sushi, de abrir um cachorro-quente, sabe? E de repente você encontra os mecanismos, as condições necessárias e aquilo que você achava que poderia dar certo, pô, não é por aqui, é um outro caminho. Aí você tem lá os professores que te dão todo esse suporte através de N disciplinas e você começa a moldar lá na sua cabeça quais os caminhos que eu possa começar a me movimentar. Então, esse trabalho de sentir o mercado, um ambiente de convivência inteligente, bacana, você começa a pensar de forma diferente. Todo mundo, eu sempre falo nas minhas aulas, você está começando um curso de 4 anos, um curso de bacharelado, um curso de negócios, não importa, qualquer um. Ao final dos 4 anos, a pessoa que sai daqui não sai a mesma pessoa, Paulo. Não. O aluno que entrou aqui, ele não sai como ele entrou. Essa é a mágica do conhecimento. É muito difícil. A mágica do conhecimento transforma as pessoas. E esse comportamento, esse quê de liderança que a pessoa vai ter, pegando a pergunta aqui do Gabriel, faz com que essa liderança, ela saia, ela rompa esses fatores que possam nos limitar no mercado, fazendo com que nós possamos fazer cada vez mais. Então você vai entregar um produto de melhor qualidade, seja um produto ou um serviço, quando você termina uma graduação. Por quê? Porque você passou ao longo de 4 anos capacitando, aprendendo, ressignificando e encontrando novos caminhos. Ou seja, lá no primeiro ano que você estava estudando aqui, você tinha uma ideia. No segundo ano você já muda. No terceiro e no quarto. No quarto ano você já mudou. Poxa, por que você mudou? Porque era uma ideia ruim? Não necessariamente, é porque aquela ideia precisava ter adaptações para ela entrar
como prática de mercado, sabe, Paulo? E essa prática de mercado, muitas vezes e naturalmente, precisa ser remodelada. Até por conta da interdisciplinaridade entre vários conceitos que o aluno vai perceber ao longo do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Ou seja, nós vivemos na academia um verdadeiro ecossistema. Nós vivemos diversas disciplinas que se conectam direto ou diretamente, propondo ali uma grande teia, né? Um grande colar de pérolas para que você possa se transformar em soluções de mercado. Seja para trabalhar para uma empresa, seja para abrir a própria empresa, seja para fazer o que você achar de melhor. Mas você precisa ter um traquejo de negócio, você precisa encontrar no mercado uma forma ampla, macro, mas você precisa encontrar ali qual é a tua posição, qual o teu lugar e como é que eu posso frutificar minha operação em uma operação que gere valor para o cliente. Mais uma vez, esse valor estou repetindo o tempo todo, porque o ecossistema ele precisa entregar valor. E esse valor, só para complementar, Sim. Pacheco, esse valor não significa dizer que é preço, não. Sim. Valor é um conceito muito mais amplo do que preço. O preço está envolvido no valor, mas o valor significa a relação custo-benefício. Olha, isso que eu estou pagando corresponde ao que eu estou recebendo? Corresponde. Então eu estou entregando valor. Não corresponde, então não estou entregando valor. Ou seja, a liderança é peça fundamental para que você possa desenvolver não só aquilo que você pretende fazer, mas outras possibilidades que naturalmente poderão aparecer naquilo que possam despontar a partir daquilo que você faz. Ou seja, a liderança ela precisa existir. Não é só uma liderança interna, é uma liderança externa. No momento que eu perguntar para você, Paulo, e perguntar, Paulo, por que eu preciso comprar o teu produto? Por que o teu serviço é o melhor serviço para mim? Por que a tua assessoria é a melhor assessoria que eu poderia colocar na minha empresa? No momento que você consegue se vender profissionalmente, é que você está mostrando que o teu valor, o teu conjunto de valor, atende aquelas necessidades que eu preciso que sejam atendidas. Paulo, nem falasse que teu cachorro quente era mais gostoso, cara. A pensar. Mas, voltando para essa parte até mesmo do cachorro quente, como é que a gente consegue medir o sucesso de um ecossistema? Porque a gente falou Amazon, a gente no off aqui falou do Nubank, né? Isso. Falamos de outros também. De outras marcas durante o processo da Cast, mas eu queria saber de vocês como é que a gente consegue medir esse sucesso. Porque não é porque, vamos dizer assim, a Amazon, a gente já sabe que é um sucesso. Mas existem outras empresas que já são sucesso, mas a gente não consegue enxergar o quão grande elas são ou o quão bem-sucedidas elas são. Porque o menor, ele também pode ser muito bem-sucedido no aspecto que ele consegue andar. Porque minha visão de valor pode ser diferente da sua ou da questão, mas em si, até onde a gente tem um termo muito, muito legal, né? Quando se trata do business, é o valuation, né? Tipo, o quanto aquela empresa vale, o quanto aquilo vale. E o valuation, ele reflete o que já passou e o que está por vir dentro daquela situação. Existem empresas hoje que têm um valor de 1 milhão, mas ela tem assim, até o momento foi investido 1 milhão, mas o valuation dela é de mais de 300 milhões de reais. Então, como é que a gente consegue visualizar esse bem-sucedido, medir esse sucesso? Eu colocaria um fator de inovação. Quando você tem um ecossistema, ele consegue se inovar, ele consegue se redesenhar, ele consegue buscar novos significados, ele consegue atender esse mercado, ele consegue atender tudo isso. Inovar é resolver problemas de uma forma interessante e de uma forma desafiadora. Então, o ecossistema, ele não para de crescer. Uma empresa que faz parte de um ecossistema, ela não se acomoda nunca. Você sempre vai estar em movimento, você sempre vai estar ou em movimento crescente ou muitas vezes, dependendo das limitações, decrescente. Mas eu preciso ampliar. Então, o ecossistema que ele está dando certo é aquele ecossistema que ele consegue se reinventar, ele consegue se inovar, ele consegue atrair novas operações, ele consegue atender de forma diferenciada. Isso não para nunca. Uma empresa que só faz o A, B e C, ela nunca vai sair dessas 3 primeiras letras. Eu preciso ampliar o meu alfabeto para que eu possa estender as possibilidades. Daqui a pouco eu posso ir para os números. Eu preciso ir para outros caracteres, ou seja, o ecossistema, ele representa a sociedade. A sociedade, por si só, Paulo, é um elemento vivo. Então, se a sociedade é um elemento vivo, o ecossistema ele precisa acompanhar esta vivência para que eu possa atender pontualmente aquelas necessidades, aquelas demandas.
Antigamente, na década de 90, as pessoas não trocavam de celular. Eu não me lembro qual foi a instituição que fez a pesquisa, mas isso me marcou, que eu achei muito curioso. Eu acho que o Gabriel não vai lembrar porque isso deve ser muito antes dele, sabe? Mas eu me lembro que naqueles celulares analógicos que nós chamávamos carinhosamente de tijolinhos, as pessoas... Alguns eram tijolões. Eram tijolinhos com anteninha. Lembra que você tinha que puxar a antena para ter conexão com a rede? Eu já vi. Tu já viu? Eu já vi. Ele já viu. Aí você descobre a pessoa nova assim, né? Já ouviu falar, Já né? ouviu falar. Não, eu já vi. O meu padrasto, há anos atrás, eu acho que era 2005, foi 2004, ele teve um desses aparelhos. Eu tinha seus 6 anos, 7 anos de idade. Não vou me recordar, mas eu me lembro Com detalhes. Bem. Eu lembro dessa questão. As Peguei pessoas... disquete, tá, gente? Eu peguei a época do disquete. Disquete. Isso encheu o saco, né? Porque você copiava alguma coisa, depois dava erro de leitura, perdia o conteúdo, coisa horrível. O ruim era... Eu não utilizei, mas eu lembro do meu pai. Meu pai sempre foi contador. Então ele falava que, tipo, tinha momentos que ele ia ler o disquete, né? Ele fez a cópia do disquete, mas quando chegava no De alta densidade ou de baixa densidade? Aí eu já não sei. Só os mais antigos sabem. Quem estiver assistindo a gente sabe o que é um disquete de alta densidade e baixa densidade. Exatamente. De 5 1/4 e 3 1/4. Qual era o tamanho dele? 5 1/4 5 1/4 era o maior. Era o maior, mas antigo. 3,5 era o menor. Chegava no cliente, a cópia tinha tido corrompido, tinha sido algum problema, ele tinha que voltar, fazer a cópia novamente para levar ao cliente o balancete da empresa. Exatamente. Eu me lembro dessa época. Eu vivi isso aí. Aí eu me lembro que também esses celulares, as pessoas trocavam de um celular para a mesma marca, só mudando o modelo, por causa da calculadora. A forma como a pessoa mexia, que cada marca tinha uma forma de você mexer nos teclados físicos, aquele teclado QWERTY. Você mexia naquilo e a calculadora de uma marca da Motorola era diferente da Nokia, da Sony Ericsson, que era diferente. Então, quando você criava lá o jeito de mexer na calculadora e nas configurações do celular, você ficava repetindo. Você ficava, na verdade, refém daquele sistemazinho, porque você não queria ir para um outro para ter que aprender a configuração do outro. Isso. Veja que interessante. Hoje em dia, você encontra essa capacidade de moldar o celular, você consegue moldá-lo dentro da sua necessidade. Das suas necessidades. Então, eu não tenho um celular que ele é engessado. Eu tenho um celular que ele se adapta às minhas necessidades. Tem marcas que conseguem ter uma adaptação maior, tem marcas que têm uma adaptação menor, mas maior ou menor quanto a adaptação, ele consegue se adaptar. Então o sistema operacional, uma tela do celular, eu consigo identificar as telas de você, se eu começar a observar o perfil que o Paulo gosta, o perfil que o Gabriel gosta, o que eu gosto, todos aqui, a nossa imensa plateia aqui, tá? Também cada um vai ter um perfil específico. E por que você tem? Porque você faz de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua operação. Agora imagine um celular que tivesse a mesma cor, o mesmo formato, o mesmo modelo, a mesma proposta de entrega, onde você não teria nenhum diferencial da marca A para a marca B, para a marca C e assim sucessivamente. Será que nós trocaríamos de celular? Será que nós queríamos algo que tivesse a nossa cara? Eu vou trazer não uma pesquisa, mas um pensamento de algo que hoje é muito tecnológico, mas há anos atrás não era. A chuteira. Uma chuteira de futebol que era sempre preta e não tinha tecnologia alguma. Então você usava só chuteira preta e aí veio uma chuteira branca. E aí de 2000 para cá, 2000 nem tanto, né? Mas de 1990 para cá, trocaram os couros da chuteira, afinaram as chuteiras, deram chuteiras mais leves. Então essa tecnologia da chuteira, adaptaram ela, moldaram a chuteira. Então, sabe o que eu lembro disso, Paulo? Modelo da Ford, aquele Ford T padrão. Todo mundo pode ter um Ford desde que seja... Desde ser preto. Preto. Era a mesma coisa. Veja, nós estamos falando do começo do século retrasado. Passado. E a chuteira tem algumas décadas para isso. Veja só, praticamente um século de diferença, mas os mesmos, não digo erros, os mesmos vícios, a mesma falta de percepção de mercado ainda acontece. Veja, a inovação é justamente adaptar a chuteira para os pés que vão calçar. Então, se eu consigo entender... E não o inverso. Porque antigamente era o inverso. Era você que tinha que se adaptar à chuteira. A chuteira. Né? Então, assim, agora as chuteiras elas são feitas, vamos dizer assim, quase que personalizadas para o pé do atleta, para o pé da pessoa. Para o atleta, ela é personalizada. Mas a gente consome o que o atleta faz, entendeu? Hoje, né? Vamos dizer assim, quem de ambas as marcas. Só para complementar essa questão do sucesso que o Carlos falou, você mede sucesso de uma plataforma, de um ecossistema, na medida
do poder de transformação que ele vai promover para aquela sociedade e da escalabilidade que aquilo pode, né, vamos dizer assim, alcançar. Quando você vê que o poder de transformação é um poder de transformação razoável e a escalabilidade é alta, então a gente entende que aquele negócio que começou pequenininho na plataforma, ele pode se transformar, como você falou, de um investimento de 1 milhão, se transformar em 300 milhões. Agora, Paulo, você falou algo muito interessante que eu queria pegar esse gancho, investimento de 1 milhão. Todos nós aqui, todos vocês aqui, nossa plateia, todo mundo que esteja aí conectado nos assistindo e principalmente aqueles que vão nos assistir depois desse programa já ter sido editado, processado e ter sido disponibilizado no canal aqui da faculdade. Poxa, isso para mim é uma grande empresa, tá para uma grande empresa, tá numa realidade que eu não faço parte disso, eu não me enxergo como sendo um agente de um ecossistema. E vocês podem ser, todos vocês podem ser agentes de ecossistema. Qualquer um pode. Qualquer um. Ah, mas eu preciso ter dinheiro para isso? Não necessariamente. Vamos lá. Eu falei aqui, nós falamos aqui sobre tecnologia, sobre plataformas, sobre você digitalizar suas operações. No momento que você consegue trabalhar conectado com esse ambiente virtual, você já está no caminho de se plataformizar. Você já está no caminho de começar a ir além. Então, todos nós precisamos fazer isso porque eu acredito que é uma questão de tempo o mercado como um todo perceber que não é só o meu CNPJ, o meu KNAI principal, a minha atividade principal que eu tenho que fazer aquilo. Mas eu posso criar um grupo de satélites de atividades que estejam em torno da minha atividade principal, que complementa aquilo que eu faço, que eu posso entregar algo a mais que eu nunca entreguei antigamente, mas agora eu estou entregando para o meu cliente algo a mais, algo diferenciado, algo que, puxa vida, eu ia comprar isso, mas eu iria no concorrente para comprar aquilo que falta porque você não tem. E de repente agora você tem. Que de alguma forma agrega mais valor. Exato, porque o cliente às vezes ele quer comer alguma coisa doce e eu só vendo doce, mas no final o paladar puxa para um salgado. Por que eu não coloco alguma coisa salgada? É como cafeteria, sabe, Gabriel? Cafeteria não é vender café. Quem abre uma cafeteria, eu falo isso em sala de aula, não é vender café. A cafeteria, ela está muito mais do que o café. O café é apenas um detalhe do processo. Numa cafeteria, eu converso com amigos, eu faço reuniões, eu lido com clientes e o café ele entra como pano de fundo. Ou então ele nem entra. Vai que não precisa. O que é que eu quero? Quer tomar um café naquele dia. Isso, o que é que eu quero? Eu quero uma experiência para negociar, para conversar, para debater. E a experiência que você encontra em uma cafeteria, você não encontra num bar, você muitas vezes não encontra em um restaurante, porque a cafeteria, de modo geral, ela é mais reduzida, ela é mais simples, mas ela cheira negócio, a coloração dela, a ambiência dela é propícia para fazer isso. Então você tem ali uma experiência de negócio que você não tem em outro local. Então o que é que você tem ali? A possibilidade de fazer negócio. Então, por isso que cafeteria, ela precisa pensar em negócios. Por cada mesa tem que ter uma tomada de energia ali para você conectar o teu celular, conectar o teu notebook. Você tem que ter uma mesa que possível, que possa usar como apoio para começar a trabalhar. Tem que ter Wi-Fi. Tem que ter um Wi-Fi bacana. Veja, então, se uma cafeteria não tem isso, se ela tiver só café, ela vai quebrar porque ela não vai vender só café. E aí, de quebra, você toma um café. Isso. Então, veja, eu preciso pensar que no meu negócio, a proposta de atividade, da minha atividade, do meu KNAI, não é vender café, doces e salgados. É proporcionar uma experiência em um ambiente adequado que vai junto café, doces e salgados. Então nós precisamos pensar fora da caixa e todos nós podemos fazer. Nós precisamos ter um entrelaçamento com essas operações, precisamos costurar muito bem o nosso network, desenvolver habilidades necessárias para que nós possamos trabalhar o nosso perfil de liderança para encontrar no mercado as oportunidades certas. Sabe por quê? Que Kotler, eu acho que é Kotler, eu não tenho certeza. Eu acho que é Kotler que fala isso. Que sorte é um cruzamento de duas vias. É quando o preparo encontra com a oportunidade. Exatamente. O preparo, o que é o preparo? A tua qualificação, tua graduação, uma pós-graduação, o teu curso está lá, te preparou. Você tem o quê? O preparo já estipulado aqui. Aí vem uma oportunidade. O que é oportunidade? É aquela chance de um trabalho, mas eu preciso de alguém com esse perfil. Você tem esse perfil? É o cavalo selado passando. Isso. Exato. Se aí você você tá fala... pronto,
Aí você pega o cavalo, senão ele vai embora. Aí você fala, é sorte. Não, não foi sorte. Não é você sorte. estava preparado. E apareceu uma oportunidade que casava com esse preparo. A Isso. sela do cavalo. Já tive muita sorte. Exatamente. Opa. Mas veja, se você não tem preparo, as oportunidades passam a todo momento, você não enxerga, e nela Você te não- enxerga e isso. passa e vai pegar outro, entre aspas, com sorte. Mais sortudo. Mais sortudo. Mas é por que ele é mais sortudo? Porque ele está preparado. Então nós precisamos nos colocar como profissionais de ecossistemas. Nós precisamos nos colocar como profissionais que estejam conectados a plataformas. E nos prepararmos para isso, né? Claro, é um preparo constante, Paulo, não cessa nunca. Aí eu fiz um curso, resolvi, pronto, terminei, estou graduado, Não, estou com não, meu diploma em mãos, está resolvido? Não está. nunca. Quer ver um exemplo? Acho que eu falei isso aqui no último podcast. Eu me formei, nossa, lá no começo dos anos 2000, né? Eu terminei a minha Eu não graduação. vou nem falar quando foi que eu me formei. Eita! E eu me formei com administração, em curso de administração com ênfase em marketing. Gabriel, se eu pegar os 4 P's de marketing, continuam existindo Ainda e são existem. fundamentais. Mas se eu pegar os 4 P's de marketing que eu aprendi lá no começo dos anos 2000 para colocar hoje em prática, eu acho que eu iria falir uma empresa. Eles não vão funcionar do Não jeito que vão funcionar. funcionavam lá Não vou- na época. Não tinha redes sociais como. Poxa, na minha época tinha o quê? O Orkut. Nem Você sabe o que é isso? Ave Maria. Lembro, eu Lembra? lembro. Sabe quando As você escreve Orkut, comunidades. sabe? Né? Pronto, as comunidades. Pronto. Eu lembro, peraí, me quebrasse agora. Ué, vamos O lá. Orkut Eu acho que não sei se todo mundo que está nos assistindo foi o precursor lá do Facebook. Não que um comprou o outro, não. Mas ele tinha aquela mesma pegada. Ele, assim, ele era muito brasileiro, né? Apesar de não ser Brasileiro só. e indiano. Os indianos amavam o Orkut. Pois é. Uhum. Exato, veja, basicamente era aquilo. E eu nunca vi as empresas se despontando naquilo, como você tem hoje um Facebook, você tem um Instagram. Um marketplace. Um Instagram, Isso. exato. Um Instagram é a própria traquejo de negócio. É. Eu estou usando um tênis aqui que eu comprei no Instagram, eu gostei do modelo, a forma como o cara mostrou, ele estava dizendo como é que o couro foi costurado, etc. Como é que o procedimento é feito, o design, a maciez. Pô, eu quero um sapato macio. Aí eu peguei, pô, vou comprar isso aqui. Fui lá no link, vi o preço, estava bom preço. Fiz a pesquisa no Google, o pai Google disse, pô, tá na mesma faixa de preço, pô, vou pegar isso aqui, vamos ver se presta. E foi a experiência que eu tive. Então, hoje o Instagram, no meu ponto de vista, é uma das principais vitrines na perspectiva virtual, é o Instagram. Então, se eu sei me conectar, se eu sei me movimentar, se eu sei me comunicar, Se eu sei perfeito. aonde é que o meu cliente está. Isso. Né? Fundamental. Veja, essa fala do Paulo. Não é só saber se comunicar, sabe, Gabriel? É saber se comunicar para a pessoa certa. Isso. Mas a Perfeito. questão, eu sei falar, eu sei me impor, mas será que é isso que o meu cliente quer ouvir de mim? Será que é isso que vai me chamar a atenção? Ou é melhor eu pesquisar, eu perguntar, eu sondar com o meu cliente o que é que ele quer ouvir, o que é que ele quer falar? isso. Quem gosta desse tema, tenho certeza que está conectado até agora assistindo. É. E eu tenho quase certeza que eles vão até compartilhar nos grupos de amigos que Vão. têm uma fala como essa, que querem desenvolver isso. Já era pra ter compartilhado. Já era para ter compartilhado. Fica a dica aí no pessoal. Agora tem um detalhe: quem não gosta, já saiu. Pô, eu não gosto dessa área, minha área é direito. Não, a minha área é tal área, pô, eu não gosto. Não tem problema. Mas veja, business é de direito, é de enfermagem, é de fisioterapia. As pessoas têm que aprender a se vender. O profissional liberal, ele precisa aprender a se vender. Como é que ele vai vender o serviço dele? Melhor dizendo, se alguém vender o serviço que ele faz de uma forma melhor, esse alguém vende e ele deixa de vender. Eu falo isso pros meus clientes. Eu digo todos os meus clientes são bons, né? A gente não pode dizer que são ruins. Sim. E aí eu falo pra ele, pô, sabe por quê? Fulaninho, que às vezes sempre chega, o cliente sempre chega com, pô, mas, pô, não sei o quê. Eu trabalho muito com artesão, artista, né? Então, pô, é horrível, é feio, olha. Eu disse, sim, e o que tu fez pra ser melhor que ele? Aham. Pra vender mais do que ele? Pra aparecer mais do que ele? Ele se vendeu. Se o valor dele é menor, aí o prejuízo é dele. Mas se ele tem uma rotação de vendas maior, aí o erro é seu. Isso. Eu falo isso para os meus clientes. O meu lado é fazer você aparecer. Eu tenho uma cliente que até tá fazendo um curso hoje, ela queria fazer um curso e não vendia, aí ela não vendia, eu disse, pô, me contrate. Ela me contrata só para umas feiras que ela faz. Me contrate para fazer seu curso, porque eu faço tanto a parte das suas mídias e faço o seu tráfego pago. Aí ela disse, pô, Gabriel, mas eu não pensei nisso. Eu disse, mas eu penso para você só precisa me pagar. A minha intenção é fazer com que você apareça mais. Isso. Hoje, ela vai fazer, próxima semana, 2 dias de curso, papel machê. 2 dias de curso e tem gente que tá vindo do Ceará, tem gente que tá vindo da Paraíba e fora as pessoas de Pernambuco, Caruaru, Gravatá, que tá vindo para esse curso dela.
pessoa vai tirar, a pessoa que tá vindo do Ceará vai tirar 15 horas, vamos dizer, se ela vier de ônibus ou de carro, 15 horas, 10 horas de carro, pagou ainda mais de R$500 para fazer um curso de 2 dias. Se ela vir, ela vai ter que pagar hotel. Só para fazer um curso que ela sentiu acolhida. Ela viu e queria, era o sonho da pessoa fazer aquilo. E aí eu mostrei para ela, que eu trouxe aqui, que é a humanização. Hoje a gente precisa muito falar sobre isso. Claro. De humanização. As pessoas não querem ver a rede social com imagem de IA. Elas sabem agora que existe a IA, que o vídeo é de IA, que tudo é de IA. Então, você como humano tem que aparecer mais. Tem que deixar algo orgânico ali para as pessoas se sentirem, poxa, é fulaninha mesmo, é ciclaninha mesmo. Acolhidas, como você falou. Isso é humanizar. É quando você atende uma pessoa, você. Não é, como é o robô? Bot, né? Como é o robô? Você falou. O robô, a voz do robô que... Olá, tudo bem? O que eu posso lhe ajudar? Ligue agora mesmo e trabalhe com nós trabalhamos com todas as suas necessidades. Você encontra aqui o nosso operador Paulo Ney. Também trabalhamos aqui com o nosso amigo Gabriel. Precisando de trabalhar com a imagem da sua empresa? Você chegou no local correto. Ligue agora mesmo e garanta Paulo, vaga. Se quiser falar com Paulo, digite 1. Se quiser falar com Gabriel, digite 2. Isso mata um pouquinho, né? Mas quando você tem a pessoa conversando, né? Exato. Então você se abre. Quando eu sou atendido por um bot, por exemplo, eu fico bem frio. Eu sei que não é uma pessoa. A pessoa dá bom dia, boa tarde, boa noite, eu não vou responder. Eu costumo brincar na sala de aula dizendo que eu não dou bom dia para cancela do shopping. Ah, sim. Eu não dou boa tarde, boa noite. Quando eu passo, que pago, galera, foi muito prazer, não sei o que, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me sinto, inclusive, constrangido. Mas, assim, de certa forma, eu vou precisar trabalhar isso em mim, porque nas plataformas de business no futuro, isso vai ser cada vez mais comum. Eu só espero que seja um pouco mais humanizado. E já tá sendo, né? A gente tá brincando aqui que vocês falaram no off, e aí 1 hora, mas a gente já passou de 1 hora, tá? Uhum. E a gente pergunta da plateia, a plateia quer falar com a gente, joga em mim aqui, enquanto ele tá jogando em mim, a plateia vai lá falar com a gente, pode girar já a câmera, a plateia vai conversar com a gente, aí você diz seu nome, seu curso, qual o período, aí de CPF, RG, e a gente já organiza. Já organiza, pode falar. Pode falar, tem medo de ser feliz, não. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Juan Antunes. Tô graduando em administração com o professor Carlos. Minha pergunta vai para os 2 professores. Como podemos aproveitar ao máximo o ecossistema da Exuda para fortalecer conexões entre os alunos e, a partir disso, criar novas oportunidades ou até mesmo novos negócios? E, na visão dos senhores, como vocês enxergam as janelas de oportunidade futuras e empresariais? Minha pergunta foi, qual foi o prompt? Olha aí. Eu acredito, Antonis, que todos nós precisamos montar a nossa rede de contato, o nosso network. O famoso network. Exatamente. Então você tem um ambiente de convivência aqui na faculdade. Eu acho que nós precisamos quebrar algumas barreiras. É conversar, é trocar ideias. Tá aqui o pessoal conversando, falando, vai ter palestra. Por exemplo, semana que vem vai ter o Momento da Seta, né? Que são várias palestras. Você pode participar com outras turmas. Isso. Você pode estar fazendo network com os professores. Eu fazia muito isso na minha época de graduação e pós-graduação. Eu fazia muita amizade com os professores e pedia que os professores me colocassem alunos que tinham aquele mesma área de pesquisa, de desenvolvimento, para que eu pudesse conversar e trocar algumas ideias. Eu pedi emprego. De interesse. Eu chegava com os professores. Assim, até hoje eu faço freelancer para professores meus. Sim. Então eu sempre pedi trabalho de graça. Professor, eu quero trabalhar de graça. Não tem problema não, de graça. Eu disse, não, mas Gabriel, professor, se der pra eu fazer, tá lá, eu quero de graça. Uhum. De graça. Eu queria estar sempre com experiência, porque eu queria, quando a oportunidade aparecesse, eu disse, não, pô, já fui, eu tô pronto. já fiz. Sim. Eu lembro até hoje a Refeno, que existe, né, a regata Recife Fernando de Noronha. Eu fiz 2 anos seguidos a Refeno de graça. Um dos maiores sols da minha vida. Assim, sol pra bater. Porque a gente ia ficar no Marco Zero, começa no Marco Zero, né? E eu era repórter da... Na minha época começava em Boa Viagem. Sim, na minha época começava no Marco Zero. Na minha época é ótimo. E começava no Marco Zero e a sombra ficava só pro pessoal
da produção e tal. Só que como eu era o repórter, ficava com a galera, ia pras embarcações, e eu comendo um sol aqui, ó, pra todo mundo. E aí no final era um suquinho e 2 biscoitos. E aí, mas tô aqui. Obrigadão, professor Davi. Isso. Então, mas esse é o pensamento que eu tenho. Eu falo até pro meu irmão. Meu irmão hoje tá na faculdade de fisioterapia. Eu disse, velho, tente. Minha namorada, a mesma coisa, ela é farmacêutica. Eu disse, velho, vá. Ah, mas paga pouco. Eu disse, você tem conta pra pagar hoje? Não. Então vá. Você precisa... Eu entendo as pessoas que, tipo, têm prioridades e responsabilidades. Aham. E aí, de fato, a vida bate e ela tem que correr atrás. Isso. Mas se você tem a oportunidade de fazer algo pra ter experiência, pra consumir, vai. Porque vale muito a pena no final. Porque eu digo, antes de me formar, eu já era muito empregado. Quando eu terminei de me formar, eu já era assessor de imprensa, eu já tinha nome. Hoje no mercado, a pessoa liga pra mim. Eu trabalho pra 2 empresas da Espanha, aqui em Recife. Então, tipo, eu nem me preocupo. A Exuda paga bem, mas quando o Wilson chega pra mim e fala, Gabriel, ó, tal, Wilson, ó, vai ter uma semana que eu vou fazer lá fora. Tá bom? Aí ele, não, tudo bem, tal. Então, é esse o ponto, tipo, de hoje as pessoas poderem ligar e eu entender que eu, por conta daquela minha dor de cabeça lá atrás, hoje eu dei 2 passos pra frente. A gente pode até brincar que vai ter um tempo aqui da reflexão, que é sobre a geração. Eu sou da geração Z, mas a gente falar um pouco da geração Z, se existe uma preguiça ou uma leitura diferente deles do mercado. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muito bom tema. Muito bom tema. E só complementando lá... O que o Anthony ali perguntou. O Anthony perguntou, né? Anthony, você tem que... Assim, tudo bem, se existisse um ecossistema pronto para que todos os alunos da Exuda pudessem se conectar uns com os outros, incluindo professores, talvez isso fosse um pouco, vamos dizer assim, um pouco melhor. Mas esse ecossistema não existe, então a gente tem que construir o nosso ecossistema, né? Do ponto de vista de eu me relacionar cada vez melhor, de eu procurar as melhores influências, procurar mais conhecimento, procurar me tornar visível e me capacitar, porque quando a oportunidade aparecer, né, se eu estiver capacitado, eu consigo aproveitar. Crie o seu próprio ecossistema. Isso. Comece a entrar como desafio. Lembra que ele disse que ele comia um sol sozinho lá na regata, etc e tal? A gente precisa comer sóis juntos. Entende? A gente precisa ralar. A gente precisa buscar. Eu acredito que uma proposta muito bacana para qualquer negócio, para qualquer proposta, para qualquer operação, qualquer segmento, é como se você pudesse ser uma incubadora. O que é incubadora? É alguém que recebe, pode ser uma empresa, um grupo, enfim, é alguém que recebe pessoas que querem fazer algo diferente na vida. Alguém que quer arriscar, alguém que quer encontrar novos caminhos. E muitas vezes, quando você está aberto a conversar, a trocar ideias, a falar um pouco da tua experiência para quem está chegando perto, você está ali criando networking, você está ali criando oportunidades, você está sendo a pessoa que está na vitrine para ganhar visibilidade, simplesmente por ouvir e ser falado e ouvir principalmente a pessoa que quer ouvir. Então, de repente, para você começar a conversar, trocar ideias, fazer rodas de amizades, fazer um cartazinho, olha, estou fazendo aqui para a gente conversar sobre negócios, sobre desafios e oportunidades, quais os caminhos que a gente pode começar a desenvolver. Convida alguns professores para no hall aqui da faculdade debater sobre temas interessantes, pegar uma pegada assim específica, um tema, uma área, algo que seja desafiador, que não é fácil, a resposta não está lá posta, mas você tem que encontrar a alternativa à resposta. De repente vai querer muita gente ouvir aquilo ali. Não sei se eu me faço entender, entende, Anthony? Vai todo mundo querer ouvir, cara, qual o caminho? Quais foram os caminhos de pedra que você precisou passar? Quantos sóis você precisou ficar queimando ali para prestar atenção, para aprender e aparecer uma oportunidade? Eu acredito que se você começar a criar células para que se possa debater, conversar, eu tenho quase que certeza que o pessoal vai parar de ficar deitado, tirando o cochilo aqui na faculdade, no hall aqui da faculdade, para prestar atenção o que você tem a falar, o que os outros têm a falar, o que é que uma roda de bate-papo tem a contribuir. Isso é negócio, porque você está falando de caminho, você está mostrando oportunidades, você está se despontando como líder, mas você só precisa querer fazer, você só precisa começar a se movimentar. Foi assim que as grandes empresas, que startups e tantas outras e tantos outros que vão aparecer vão fazer e vão ser vistos.
eles vão ser percebidos e naturalmente vão ser procurados. Respondido, Antônio. Pode falar, pode falar. Respondido. Joga pra mim aqui. O professor Paulo Ney me deu aqui um site, né, que é da Rapadura Tech, e fala aqui, ó. O Rapadura Valley, a comunidade de startups de Fortaleza, acaba de ganhar um espaço dentro do Rapadura Tech para dar visibilidade às startups que fazem parte da comunidade. E aí ele fala aqui o mapa do ecossistema inovação cearense. Então, a gente pode trazer, ter esse movimento. A gente já tem até o Exudatec, né, que é um movimento mais para o Agreste, trazendo, levando tecnologia. Mas a gente pode ter um movimento do ecossistema Exuda, uma empresa de arquitetura, Perfeito. vocês de economia, de administração e negócios. Negócios em geral, né? Direito, a gente tem um PROCON. Então isso pode virar um super ecossistema. Só não está sendo utilizado. Perfeito, é isso. É isso. Bem utilizado. Exatamente. E eu achei interessante foi o nome, né? Porque surgiu o Exuda Dog, né? O Isushi e agora o Rapadura. É bem nordestino, né? Sim, muito massa. E eu ia entrar naquele tema que a gente falou da geração. A gente está falando do ecossistema de negócios, mas os nossos futuros líderes são a nossa geração que está factual, né? A geração Z. Eu me incluo na geração Z, sou de 99, e eu vejo que... Eu pego minha geração, mas eu vejo alguns retratos de outras que trabalharam também comigo que não têm a mesma mentalidade que eu tive. Eu não sei se foi a minha criação ou a não criação que eu tive que me fez ter uma visão de mundo muito mais rápida. Por isso que eu brinquei aqui, né? Com 15 anos, eu já queria trabalhar, eu já sabia que era da comunicação. Eu, com 17, eu já estava no primeiro ano de faculdade, eu já estava trabalhando na Rádio Hits, eu já tinha uma movimentação de Gabriel como profissional. E eu vejo que às vezes tem pessoas que conseguem desaflorar com 22, 25, 27, que é a geração Z. Consegue ver esse senso de responsabilidade. Depois. Possa ser que até a pessoa que está escutando agora fala, caramba, eu só entrei na faculdade com 23, 22 porque eu não me identifiquei, eu não me achei. E de fato, antes de eu começar a fazer jornalismo, eu fiz história na Rural e disse, não, isso não é pra mim. Meu pai queria que eu fizesse contabilidade. Eu falei, pai, tesão e tezinho pra mim não dá. E a galera até riu. E eu disse, pô, não rola. E eu fui pro jornalismo. Então, essa é a minha pergunta pra vocês, como acadêmicos. Como é que vocês veem essa nova geração no âmbito profissional, mas também como mas como alunos? Porque eu sinto que pra gente segurar essa quantidade de alunos que a gente está aqui é porque eles se interessaram de fato. E no movimento que a gente tem de que tudo é 1 minuto, tudo é 15 segundos, tudo não pode passar disso daqui, porque teu áudio tem mais de 1 minuto, virou podcast já. A gente tem essa fala, exato, né? Então, como é que a gente consegue lidar com isso pro hoje, para não ser um desafio no amanhã? Eu acredito que não tem uma resposta bate-pronto. Nos próximos 5 anos, até 2030, existe uma quantidade muito grande de empregos que vão ser criados que nós não temos ideia como serão geridos. Engenheiro de prompt. O que é um engenheiro de prompt? O cara vai fazer um curso de engenharia para saber perguntar de forma correta para uma inteligência artificial. O que é isso? Quanto vai ganhar? Como vai trabalhar? Como é que ele vai gerir as demandas e os desafios dessa função? Então, até 2030, o Fórum Econômico Mundial fala muito isso, até 2030 é uma quantidade muito grande de empregos que nós não temos ideia que vão aparecer. Novas funções. E outros que vão deixar de existir. Então, veja, se estão chegando empregos novos, que os temas são desafiadores, são bem interessantes, que você não tem ideia o que vai ser, mas já tem um subject, já tem um tema, já tem um título, como é que eu posso desenvolver o melhor? Como é que eu posso pensar essas novas gerações? Se o mercado Quais são as habilidades que serão necessárias para essas novas profissões? É uma incógnita. Eu acredito que não existe uma resposta, porque se o próprio mercado está se redesenhando, se estão chegando novas propostas de trabalhos desafiadoras, eu não sei quais as habilidades, como o Paulo acabou de falar, serão necessárias para esse tipo de trabalho que vão chegar daqui a 4, 5 anos. 2030 daqui a pouco é amanhã. Então, eu acredito que as novas gerações precisam acompanhar o desenvolvimento de tudo, como todos nós, como nós fazíamos quando éramos mais novos.
Sabe, a gente acompanhava o desenvolvimento, nós acompanhávamos o mercado. Quem estuda hoje mercado, Gabriel, não pode simplesmente estar situado apenas naquela área que a pessoa quer. Você terminou uma faculdade de 4 anos, prepare-se para fazer pós-graduação. Isso. É o lifelong learning, você nunca vai parar de estudar. Você vai ficar estudando, aprendendo o tempo todo. Ah, isso é ruim, isso é osso do ofício. Não, não é. Nós precisamos encontrar prazer na arte de aprender. Porque inovar é aprender e reaprender. Então, quando você tem um mercado que se desenha como algo que você não tem ideia como vai ser, como é que eu posso dizer exatamente quais são as habilidades e comportamentos e condições que você precisa ter para algo que eu não tenho ideia do que será? A única coisa que eu posso dizer é continue a nadar. Lembra do peixinho? Continue a nadar. Continue a nadar. Ou seja, não para, meu irmão. Não para. Se parar, afunda, enferruja e cai. Então, não tem idade, não tem idade. Você pode ficar com a idade lá para cima, mas continua estudando, continua aprendendo, porque o mercado vai chegar um momento que ele vai dizer o que é que ele precisa, o que é que ele vai ser. E ele não vai esperar por você. Aí o resultado vai cair, você vai perder. Mas uma coisa é fato, sabe, Pacheco e Gabriel? Eu entendo que essa geração nova é uma geração que ela tem muito mais vantagens do que as gerações anteriores. Porque eles são nativos digitais. Eles já chegaram com tudo pronto e só fizeram, vamos dizer assim, aproveitar, né? Eles aproveitaram. As gerações anteriores tiveram que enfrentar um monte de desafios até chegar agora. Transições, né? Era o que não tinha para aquilo que está tendo. Para aquilo que está tendo. O que não tinha para aquilo que está tendo. Né? O disquete de 5,1/4, para o de 3,5, para o pendrive, para as fitas, para os notebooks. Fica na fila de orelhão para fazer uma ligação. Para fazer uma ligação. Então, assim, eu acho que eu vejo isso como uma grande vantagem. Ligar ou cobrar? Olha, ele querendo ter experiência de vida. Peraí, pô. Ligar, cobrar. Sabe o que dava agonia? Quando a pessoa estava na tua frente, botava uma ficha, duas, três, quatro, saber que vai demorar o papo. Era horrível. Eu já desisti e ia para outro orelhão mais longe, de outro quarteirão. Verdade, ainda teve o deixou de usar ficha para usar cartão. Né? E aí, durante muito tempo, isso passou a ser parte da paisagem. Né? Ficaram lá, todos eles, daqui a pouco eles foram tirando, não existem mais. Mas assim, eu acho que essa geração nova, ela tá com uma plataforma, vamos dizer assim, tecnológica fantástica para eles aproveitarem o tanto que a gente não conseguiu aproveitar. Também vão ter novos desafios, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma. Os desafios, eles não param, né? Não param nunca. Assim como as gerações anteriores tiveram uma série de desafios, as gerações futuras também terão muitos desafios. Agora, eu acho que o mercado futuro, ele continua sendo e naturalmente precisa ser uma incógnita, porque a velocidade está muito rápida. Nós estamos pivotando o tempo todo e eu acredito que a gente precisa estar com os pés no chão. A cabeça pode estar lá no mundo da lua, mas os pés têm que estar no chão, prestando atenção no desenvolvimento do mercado para que nós possamos acompanhar. Caso contrário, a gente vai perder o ritmo. Ele vai estar por um caminho e a gente por outro caminho. Por outro. Muito massa. A gente está a 1h30. Vocês falam, não, rapidinho. Se deixar, a gente fala mais de 2 horas, pelo que eu percebi. A gente nem chegou... O papo é bom. O papo é bom, a galera tá gostando. Mas todo mundo sorrindo, olha. Todo mundo sorrindo. Mas eu queria saber de vocês, pra gente finalizar, mas eu queria entender de cada um o que vocês entendem de futuro. Vocês falaram aqui de futuro, mas eu queria jogar no âmbito mais Brasil. Espero que todo mundo consiga ser líder, crie sua empresa, ou que atue em grandes empresas. Porque tem negócio para todo mundo, mas também todo mundo pode gerir algum negócio. Sem dúvida. E como é que vocês enxergam na visão de futuro daqui a 10 anos? Você falou de 5, 2030, mas eu vou colocar 10, que o pessoal está no 4º período, né? Quarto, quinto, sexto. Então falta aí 2 anos para se formarem. Aí eu boto mais 8 na frente, né? Mas para fechar esses 10 anos, para ganhar experiência, fazer uma pós, quem sabe 2, mestrado. Então, nessa visão de mundo Brasil, vamos focar no Brasil. Como é que vocês enxergam os ecossistemas, os negócios e na visão de vocês, ainda vai ter espaço ou só vai ter espaço para quem se atualizou? A vida é uma constante busca de atualização. Se a gente achar que sabe o suficiente, vai parar, vou me aposentar por algum motivo, eu vou fazer talvez o maior erro, o maior tiro do pé da minha vida. O que é que eu acredito? Que o futuro é o que você faz hoje.
Não existe um futuro. O futuro não vem do futuro. Quem fala muito isso é o Silvio Meira, inclusive. O futuro não vem do futuro. Ele vem de agora. Vem de agora. Então eu vou desenhar o meu futuro de acordo com como eu faço as minhas escolhas, o trajeto que eu quero passar é o momento de agora que vai dar o vislumbre do momento de amanhã. Agora, aquilo que compete a mim. Claro que o futuro não é apenas meu, o futuro é para todos. Então, o que é que eu preciso? Estar sempre buscando aprender, está sempre prestando atenção no mercado e tentando identificar situações específicas. Isso é interessante, essa pergunta do Gabriel, do futuro, porque desde a pandemia, a relação de futuro, de tempo mudou, Gabriel. Antigamente as empresas faziam planejamento a longo prazo a perder de vista. Hoje em dia os planejamentos estratégicos, eles tendem a ficar a mais de curto, médio prazo do que longo prazo. Eu posso perguntar para qualquer uma aqui, independente de serem alunos ou não, como é que vocês acham que o comércio internacional vai estar daqui a 6 meses? Nós vamos ter taxas sobre taxas? Nós vamos ter um comércio livre, um comércio mais fechado? Nós vamos ter blocos mais resistentes, menos resistentes? Eu vou poder comercializar qualquer coisa? O mercado a qual eu vou tentar levar o meu produto, por exemplo, vai ser o mercado consumidor para o meu produto? Não se sabe. Não se sabe. Então, se eu não sei o comportamento de alguns meses à minha frente, eu não posso tentar desenhar um futuro que vá muito além. O que é que eu preciso estar preparado? Eu acho que um espírito preparado, o que é um espírito preparado? É um espírito que está em constante aprendizado, que está aprendendo, que está se atualizando, que está buscando novos caminhos, fazendo novas células, conversando com pessoas, gerando network e conexões para que você possa vislumbrar o que está vindo. Uma nova teoria, um novo método, um novo produto, um novo serviço. Uma nova tecnologia. Como é que uma IA pode ser adequada para aquilo que eu penso fazer? Para o que eu já faço hoje em dia, como é que eu trabalho, como é que está a minha aderência com esse tipo de tecnologia. Então, eu acho que é justamente nesses campos, na mistura desses elementos, que você pode mais ou menos ter ideia como é que a massa do bolo vai estar lá na frente. Mas veja, isso não é segurança, não é garantia. Eu acho que o futuro nunca foi uma garantia, o futuro sempre foi uma possibilidade. E é uma possibilidade que você começa agora, nesse exato momento. Hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem e assim sucessivamente. Eu acredito que o futuro ele é uma promessa, é uma possibilidade. E cabe a cada um de nós pegarmos ou não essa promessa, desenvolvermos ou não essa possibilidade. Agora, uma coisa é certa, se pararmos, se quisermos descansar, eu vou dar um tempo para mim, eu mereço tirar algumas férias, talvez essas férias vão ser muito mais doloridas, vão ser muito mais ruins do que uma possibilidade de você ir além. E sim, né? Respondendo no final da pergunta do Gabriel, se você parar de se atualizar, você vai ficar para trás. Então, o ET Bilu sempre esteve certo. O ET Bilu sempre esteve certo. Busquem conhecimento. Tá? Busquem conhecimento. You are right, man. O clima tá muito legal e eu acho que o pessoal conseguiu entender um pouco do que a gente trouxe de tema. A gente circulou sobre tecnologia, sobre o acadêmico, sobre negócio, sobre futuro, sobre o que é de fato um ecossistema de negócios, o que você pode fazer para gerir ou ter seu ecossistema, como funciona. E aí, faltou alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que nós fizemos aqui nesse bate-papo de hoje, sabe? Nós três aqui, com todo mundo aqui presente, nós geramos provocações. Isso. Muito mais do que explicações. Foram geradas respostas, provocações e perguntas. Ou seja, nós geramos vários prompts aqui, proposta de prompts, para tentar tirar todos nós que estamos assistindo e todos vocês que vierem assistir esse programa, né? Esse vídeo aqui, muito bacana, sair do ponto de acomodação. É saber que é uma possibilidade que nós estamos trabalhando. É saber que tudo é tangível, tudo é possível de conseguir desde que você coloque o esforço necessário, o foco necessário e queime várias vezes debaixo de sol forte, não é? Isso. Porque eu acho que é justamente... No Recife Antigo. No Recife Antigo, de preferência, né? De meio-dia, aquele solzinho bom que aquece todo mundo. Então, quando você começa a passar por necessidades, quando você tem um trajeto que você precisou realmente fazer força e movimento para aquilo ali, você vai colher mais fácil um possível futuro. Por quê? Porque você vai ter vivido experiências.
Você sabe por onde precisa andar, por onde precisa caminhar. Eu acredito que o futuro é aquela placa que mostra o caminho, mas o caminho você só vai saber quando você estiver passando por ele. O grande desafio para esse futuro, eu vejo, ele está basicamente na velocidade. Durante um período anterior, as coisas aconteciam de uma maneira um pouco mais estáveis. A mudança acontecia com uma velocidade menor. Mas hoje, nós estamos vivendo num mundo onde essas ideias disruptivas, essas novas propostas, elas estão acontecendo, estão aparecendo, estão sendo aproveitadas com uma velocidade muito maior. E aí cabe a nós, não é? A cada um de nós, inclusive os jovens, os mais jovens, eles se prepararem para serem mais desafiados, porque a velocidade maior exige muito mais empenho, exige muito mais adaptação, né? Se a gente não tiver essa consciência de que eu preciso estar o tempo inteiro me adaptando para entender como é que as coisas estão mudando e acompanhar essas mudanças, eu vou ficando para trás. Bom demais. E aí, Carlo Martins, segundo ExudaCast, show? Pô, muito bom. Quando é que o terceiro vai ocorrer? E aí, professor Paulo Ney, show de bola? Show de bola. A gente já pode marcar esse nosso próximo encontro? Podemos marcar. Dupla dinâmica aqui, Batman e Robin, tá? Show de bola. E pra você que ficou com a gente até aqui, ó, não perde tempo, já curte, compartilha e se inscreve no canal da Faculdade Exuda. Joga em mim aqui. Eu quero falar com esse povo que tá do outro lado. Ei, tu ainda não curtiu, não se inscrevesse, então não perde tempo. E outra, vai lá no Instagram da Faculdade Exuda, você pode ver nossas graduações e também as pós-graduações. E lembrando, também existe o ExudaCast lá no Instagram. Então você tem cronograma da semana, você consegue visualizar quem são os nossos convidados, cortes desses convidados, tudo isso e muito mais. E se quer escutar, vai no Spotify, pesquisa na aba de busca, ExudaCast, tudo juntinho, administração, contábeis, toda a área de negócios, né? Arquitetura, psicologia, enfermagem, fisioterapia, parte de tecnologia, pós-graduação também, tudo de um jeito que o entretenimento e o aprendizado funciona lado a lado. Joga na geral que eu quero me despedir desse povo e agradecer a plateia que ficou com a gente. Muito obrigado, plateia, e obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.